Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem diferente e fascinante sobre saúde mental, totalmente baseada na doutrina espírita. Vamos explorar como essa visão entende a obsessão e, o que é mais importante, qual seria o caminho para a cura, a chamada desobsessão. Vamos lá! Para a gente começar, já vamos direto ao ponto com essa pergunta, que é a base de tudo. O material que a gente está analisando hoje nos convida a pensar no seguinte: e se, para certos desequilíbrios, a origem for muito mais profunda que a biologia? E se ela estiver no que a doutrina chama de espírito imortal? Bom, o princípio central aqui é que a alma, ou espírito, é a fonte de toda manifestação inteligente. Então a lógica é, se a mente se desequilibra, a causa primária, segundo essa visão, estaria ligada a essa mesma alma. E aqui o material faz uma distinção que é, olha, crucial. De um lado, a gente tem o que ele chama de loucura orgânica, com causas físicas, no cérebro. Do outro, a subjugação, que teria uma origem espiritual. E o ponto-chave é que os tratamentos são completamente diferentes. Tratar uma subjugação só com remédios, por exemplo, segundo a fonte, poderia até piorar o quadro. E para a gente ter uma ideia da dimensão dessa perspectiva, olha só esse dado. O material chega a sugerir que 90 em cada 100 casos de loucura teriam origem em causas morais. A gente está falando aqui de consequências de faltas graves, impaciência, tristezas muito profundas, que acabam abrindo a porta para esse tipo de desequilíbrio. Ok, vamos aprofundar um pouco mais em como isso funcionaria. A obsessão, nesse contexto, não é vista como uma doença do cérebro. Ela é enquadrada como uma enfermidade da alma que, se chegar a um estado muito grave, pode levar ao colapso mental. Para ficar bem claro, vamos à definição. Obsessão seria essa influência persistente de uma outra inteligência, uma influência externa que acaba afetando os pensamentos e as ações da pessoa. É importante dizer, não é uma possessão, mas sim uma sintonia contínua com uma energia que perturba. A analogia que usam aqui é muito poderosa. Pensa numa planta que fica vulnerável e aí é tomada por uma praga. Da mesma forma, uma mente que perde a própria harmonia, que se entrega a pensamentos de baixa vibração, ela se torna suscetível a essas influências. E aí se cria um ciclo vicioso, quase uma autodestruição mental. E a doutrina não trata a obsessão como se fosse uma coisa só, preto no branco. Pelo contrário, ela classifica a obsessão por níveis de gravidade. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola. Dá para ver bem a progressão aqui na tabela, né? Começa com a obsessão simples, que é mais fácil de gerenciar. Depois pode evoluir para a fascinação, que é quando a pessoa fica presa num looping de ideias, se isola. E no grau mais alto a gente tem a subjugação, que aí sim pode levar à perda de controle e à alienação mental. E um ponto que faz a gente pensar, o material não trata isso como casos isolados. A sugestão é que hoje em dia esses processos obsessivos são tão comuns, tão espalhados, que se parecem como uma verdadeira epidemia de ordem moral que afeta a sociedade como um todo. Certo, a gente já entendeu o problema, mas e a solução? A abordagem terapêutica que é proposta se chama desobsessão. E ela atua, olha só, em duas frentes ao mesmo tempo. Duas frentes distintas, mas que se complementam. Então, o processo é duplo. Primeiro, tem a ação fluídica, que funciona quase como uma limpeza do campo energético da pessoa. A ideia é trocar os fluidos negativos por positivos, mas só isso não resolve. O segundo passo, a ação moral, é o mais importante. É o trabalho de dialogar e reeducar o espírito obsessor. E aqui está o pulo do gato dessa abordagem. Não se trata de expulsar ninguém na marra, na força. A verdadeira ferramenta é a autoridade moral. A fonte diz que só quem tem uma moralidade elevada consegue ter a autoridade necessária para conversar, para orientar e, quem sabe, convencer o outro a mudar de caminho. Agora a gente precisa focar no elemento mais importante desse processo de cura todo, que é, sem dúvida, a participação ativa da própria pessoa que está sofrendo com essa influência. Essa citação resume a essência de tudo. A recuperação de verdade não é um passe de mágica que acontece de fora para dentro. Ela exige que a pessoa seja protagonista da sua própria transformação, que ela se converta voluntariamente no seu próprio médico. Tá, mas como a gente se torna o nosso próprio médico na prática? O material dá um passo a passo. Mobilizar a força interior com prece, com meditação, fazer um esforço consciente para afastar pensamentos negativos e um ponto fundamental, reagir ativamente contra a mágoa. É um trabalho de autotransformação mesmo, complementado por coisas que elevam o espírito, como boas leituras e trabalho. E para a gente concluir o raciocínio, vamos ampliar um pouco a nossa visão. A obsessão, por essa ótica,
deixa de ser só um problema individual e passa a ser vista como um desafio espiritual compartilhado. A ideia final aqui é que esses encontros entre quem obsedia e quem é obsidiado não são por acaso, sabe? A fonte sugere que essas duas partes estão ligadas, seja por dívidas do passado ou por uma missão de aprendizado mútuo. Os dois estariam, de certa forma, numa jornada para evoluir moralmente juntos. E isso tudo nos deixa com essa pergunta final, para a gente refletir. Se esses laços realmente existem, será que o processo de cura de uma pessoa está de alguma forma sempre conectado ao processo de cura de outra? É uma ideia que nos convida a pensar sobre a nossa responsabilidade uns com os outros nesse caminho da evolução.